Boa tarde, está no ar o Redação Regional, trazendo para você as principais notícias da Baixada Santista. No Dia Internacional da Mulher, mais um caso de violência é destaque na região. Começou hoje em Santos o julgamento de Lucas Matos Alves. Ele é acusado de matar a facadas a ex-namorada Tamires Brito de Carvalho. O crime aconteceu em agosto do ano passado. Vestidos com camisetas com a foto de Tamires, os parentes da jovem de 18 anos não continham a tristeza e a revolta. A mãe da vítima tatuou o nome da filha no braço. Eles chegaram cedo ao fórum para acompanhar o julgamento do ex-namorado de Tamires, Lucas Matos Alves, acusado de matá-la por não aceitar o término do relacionamento de 1 ano e meio. Ai, muito doloroso, é muito triste, dói demais. Não tem palavras, dói muito. É muita tristeza. Minha filha saiu boa de casa e voltou morta. Ai. Pelo menos na minha vida eu não consigo mais andar pra frente, cara. Eu trabalho assim, em todo lugar, todo lado, só pensando na minha irmã. Não durmo, minha mãe não dorme, ninguém dorme em casa, sabe? A gente fica pensando o tempo inteiro. O crime aconteceu no dia 28 de agosto do ano passado. Lucas se ofereceu para levar Tamires de moto até uma universidade onde a jovem prestaria concurso público, mas a rota foi desviada. Essas imagens registradas por câmeras de monitoramento de uma transportadora mostram o momento em que o acusado para a moto nesta rua deserta, se afasta um pouco e, quando volta, esfaqueia a ex-namorada. O advogado de Lucas afirma que poderá usar a tese de legítima defesa. As pessoas veem o fato, o crime, mas não veem o outro lado da história. Qual é esse outro lado da história? Esse outro lado da história será demonstrado no curso da defesa. Durante o julgamento, 10 testemunhas serão ouvidas, 7 de acusação e 3 de defesa. O promotor sustenta a tese de homicídio qualificado. Se condenado, o acusado pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Nem o réu disse que a vítima o agredira. Então, esse é o perigo do júri. Vence aqui com teses absurdas, eventualmente pela verve, pela simpatia de um dos debatedores, os jurados acabam por acatar uma tese absolutamente absurda. A família de Tamires pede justiça. A senhora acredita que tenha sido um crime premeditado? Com certeza, ele já estava planejando isso. A gente espera que ele pelo menos pegue os 30 anos de regime fechado de preferência. O Tribunal de Contas do Estado liberou a Dersa para dar continuidade na licitação do projeto executivo do túnel imerso entre Santos e Guarujá. Essa é uma das notícias em destaque no nosso site. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Renan. Ontem, o TCE julgou como improcedente a representação do advogado André Luiz Ieda, que impediu o procedimento no último dia 17. A expectativa da Dersa é que agora a licitação seja concluída em 15 dias. Somente empresas brasileiras poderão participar. Como a obra é inédita no país, os consórcios interessados podem ser assistidos por consultores estrangeiros. Com um custo estimado em 1,3 bilhão de reais, as obras devem começar até junho de 2013. O túnel deve ficar pronto nos primeiros semestres de 2016. A reportagem completa está no nosso site, santaceciliatv.com.br/redação regional. Elas são a maioria no país, têm mais anos de estudo e estão à frente de muitos lares, mas ainda têm de enfrentar o preconceito e a violência. No Dia Internacional da Mulher, vale uma reflexão sobre o que ainda é preciso mudar. Mas na data, nós também comemoramos muitas conquistas. A ampliação do mercado de trabalho é uma delas. Marisley Matos trabalha como operadora de processos químicos nessa fábrica de fertilizantes em Cubatão desde novembro do ano passado. A jovem de 21 anos conquistou espaço no ambiente tipicamente masculino. Hoje, ela é a única mulher entre 385 homens a exercer essa função na empresa. Chegando aqui, eu fui super bem recebida por todos os operadores. Para eles também foi uma novidade, né? Diferente, uma mulher na operação. E encarei o desafio.
Marisley passou a integrar o quadro de funcionários da empresa após fazer um curso de especialização em parceria com a Vale Fertilizantes e o Senai de Cubatão. Durante o processo de formação do curso abriram 2 vagas, né? Então a gente esperou a conclusão do curso e já contratamos 2 para suprir essas 2 vagas. E qual o critério que nós fizemos? Os primeiros colocados, e a Marisley foi a primeira colocada no curso. A história de Marisley serviu de inspiração para outras jovens com o mesmo sonho. Reparem só nessa nova turma do curso de especialização em operadores de processos químicos. Elas que antes eram minoria, agora ocupam quase todos os lugares da sala de aula. Foi uma surpresa, né? Quando eu cheguei e eu vi a lista dos participantes, né? De que a maioria são mulheres, até comentei com o pessoal da empresa. E quando eu comentei com o pessoal da empresa que veio para fazer a abertura, eu vi que também a maioria eram mulheres que estavam vindo pela empresa, né? Então a gente vê que hoje em dia a atuação da mulher no mercado de trabalho está bem grande, né? Eu tenho 18 anos, eu estou procurando uma profissão. Então, assim, achei que eu me encaixaria bem nessa profissão por ser tão procurada, principalmente aqui na região. Eu acho que a mulher é mais delicada, mais detalhista e ela geralmente ela se concentra mais nos objetivos dela. Nessa semana entrou em votação no Senado Federal um projeto de lei que pretende multar as empresas que pagam salários inferiores para mulheres que exercem a mesma função masculina. A iniciativa foi aprovada por unanimidade e deve ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff no próximo dia 17 de março, dentro das comemorações do Dia Internacional da Mulher. Estou aqui abrindo vagas para vocês, para conquistar, para que venham mais mulheres nesse campo masculino, mostrar que a gente também pode atuar e fazer tão bem como os homens também fazem. Você sabia que no céu da cidade de Santos foi realizado o primeiro voo do país feito por um piloto brasileiro? Edu Chaves foi o primeiro aviador brasileiro a conquistar os céus do país. Esse feito aconteceu em Santos, na Praia do Gonzaga, no dia 7 de março de 1912. Em comemoração aos 100 anos desse acontecimento, o Instituto Histórico e Geográfico de Santos trouxe Laurete Godoy, uma especialista no assunto, para uma palestra na cidade. Edu Chaves foi o maior piloto brasileiro das 2 primeiras décadas do século XX. Da década de 1910 e 1920, ele brilhava nos céus de São Paulo, do Brasil e da França, porque ele lutou na Primeira Guerra como piloto, metralhador. Ele foi um grande nome da aviação, deu um grande impulso. O primeiro campo de aviação de São Paulo foi construído na Fazenda Guapira, que era propriedade dele. Os primeiros aviões que foram para o campo de Marte, a primeira escola, o Aeroclube de São Paulo, foram vendidos por ele. Dia 13 vai ter a continuação, né? Sempre comemorando o centenário desse voo pioneiro. Então vai ter o lançamento de um carimbo comemorativo dos Correios, uma palestra do Dr. Osiris Silva sobre os pioneiros da aviação e a aviação atual, e a abertura de uma exposição, painéis e uma exposição filatélica sobre a aviação no Brasil. Depois da palestra, a Laurete aproveitou para lançar o livro O Santista Voador, Bartolomeu de Gusmão, que guarda mais algumas curiosidades sobre a cidade e a aviação. Santos é cidade natal de Bartolomeu de Gusmão, primeiro cientista das Américas, inventor do mais leve que o ar. O Brasil é pátria de Alberto Santos Dumont, inventor do avião, um homem que inventou um aparelho que mudou todos os referenciais do planeta Terra. Então tinha que ser em Santos, né? Ou você pensa que aqui é só a terra dos heróis dos campos de futebol? Temos também heróis dos campos de aviação também. E a edição de hoje do Redação Regional termina aqui. Sua crítica e sugestão é muito importante. Envie para o nosso site. E lembre-se, você continua bem informado sobre o que acontece na Baixada Santista, pela internet e pela Santa Cecília FM. Às 7h30 da noite tem Caderno Regional. Nós voltamos amanhã às 1h15. Boa tarde. Boa tarde, até amanhã e feliz Dia da Mulher.